pessoal, meu nome é Michael. Eu vou falar para vocês a respeito da tecnologia de virtualização da Microsoft chamada Hyper-V. O Hyper-V é uma tecnologia presente nos novos produtos Microsoft como o Windows Server 2008 e o Microsoft Hyper-V Server. Esses produtos possuem as características de permitirem que você crie máquinas virtuais em cima de uma plataforma de máquinas físicas, tá? Esses produtos usam uma tecnologia chamada Hypervision, que é uma tecnologia muito difundida no meio das máquinas virtuais. A grande característica dela é que é possível você fazer mapeamento de dispositivos sintéticos ao invés de dispositivos físicos. Ou seja, uma máquina virtual ela pode ter dispositivos que a máquina física não necessariamente os tenha. Uma outra grande característica com relação à performance é que o processo de virtualização acontece no hardware, dando um desempenho superior às máquinas que estão rodando dentro dessa tecnologia. A interface que a gente tem aqui é o Hyper-V Manager. Esse Hyper-V Manager é uma interface que a gente utiliza para poder gerenciar um servidor Hyper-V, seja ele um Hyper-V Server, seja ele um Server 2008 com o Hypervision ativo, né? A vantagem dessa interface é que eu posso gerenciar meu servidor remotamente a partir de qualquer parte do mundo, né? Porque ela roda em cima de TCP/IP e faz autenticação sobre o Active Directory. A gente vai nesse momento a gente vai aprender como criar uma máquina virtual e como fazer algumas pequenas administrações nessa máquina virtual. Então, vamos lá. Aqui no meu Hyper-V Manager eu tenho a opção New, que eu posso criar uma nova máquina virtual, um novo disco ou um novo disquete, né? Lembrando que os discos e os disquetes são virtuais, então eles são arquivos que as máquinas virtuais mapeiam como se fossem discos físicos, né? Mas na verdade eles são arquivos dentro de um HD da nossa máquina física. Eu vou criar uma máquina virtual nova para a gente poder exemplificar. Como a maioria das tecnologias Microsoft, eu tenho um assistente, né? Esse assistente me dá algumas informações, um resumo do que vai ser feito e permite que eu interaja toda a sequência do processo de criação da máquina. Então, depois ele me dá esse resuminho, eu vou clicar em Next, ele pergunta qual vai ser o nome da minha máquina virtual. Eu vou chamá-la de Virtual Exemplo, né? Aqui ele sugere o local onde eu quero salvar a máquina virtual. Nesse local ele vai salvar as configurações da máquina virtual, ele não vai salvar os dados dessa máquina virtual, então eu vou manter essa pasta que ele sugeriu. Clicando em Next, ele fala quanto de memória que eu quero que minha máquina virtual tenha, né? O fato de usar o Hypervision permite que eu consiga colocar quanto de memória eu quiser, independente de quanto de memória minha máquina física tenha, porque os dispositivos sintéticos criam uma área de memória, mesmo que a máquina física não possua. Então vou colocar 4 GB de memória RAM para essa máquina virtual exemplo que nós estamos criando. Na próxima parte ele permite que eu atache, que eu ligue essa máquina virtual em uma rede, né? Eu tenho duas placas de rede gigabit na minha máquina física, ele sugere que eu utilize uma das duas. Mais uma vez, o fato do dispositivo sintético permite que várias máquinas virtuais utilizem as mesmas placas, as mesmas interfaces físicas. Então eu vou escolher a Tricom. Aqui eu tenho a opção de atachar, de ligar um disco nessa máquina virtual. Eu posso usar um disco já existente, né? Eu posso desligar um disco depois, ou eu posso criar um novo disco. Eu vou criar um disco novo agora. O nome do meu disco é Virtual Exemplo, ele sugeriu com o mesmo nome da máquina. Eu vou alterar esse nome para C_Virtual Exemplo, para indicar que é o C dois pontos da minha máquina. Vou deixar ele criar no E dois pontos, né? E vou dizer que ele vai iniciar com 250 GB. O máximo de um disco virtual é 2 TB, mas eu posso colocar quantos discos virtuais eu quiser, né? 250 GB, eu vou dar um Next. Aqui ele me dá algumas alternativas. Eu instalo o sistema operacional depois.